Juliana Rosa, todas as tardes com a gente aqui no meio do dia para falar da primeira reunião do Copom. Aliás, já falamos disso bastante durante essa semana, primeiro na expectativa, agora com tudo já definido. Ju, os números não mudaram, pelo menos os principais, taxa básica de juros, 13,75, tudo continua igual. Mas e a perspectiva, Ju, para esse novo governo? Mudou depois da primeira reunião ou não? Boa tarde para você. Mudou sim, viu, Fábio? Boa tarde para você, para a Débora, boa Boa tarde para o tarde. nosso ouvinte. Olha, aqui a taxa de juros ia ser mantida em 13,75%, a taxa Selic, que é referência, se a gente precisa tomar crédito, fazer investimentos, que ela ia ser mantida, todo mundo já sabia. O que era a grande expectativa era como é que o Banco Central ia se comportar na primeira decisão sob o governo Lula, porque já tinha muita pressão política tinha algumas críticas ali diretas, né, do Lula em relação à independência do Banco Central, em relação ao patamar de metas de inflação. Até o Geraldo Alckmin, lá José Alencar, já reclamou que os juros estão muito altos, o Haddad, ministro da Fazenda, também falou que os juros estão altos, enfim. Então, o que acaba gerando, na verdade, nessas pressões é o efeito contrário, né? O Banco Central, para mostrar que tem independência técnica, ele precisa ser mais duro. E foi o que ele fez. Ele fez um comunicado forte, colocando claro ali que a inflação, embora esteja caindo, é uma inflação ainda alta para os patamares de renda do Brasil, quando você compara com a meta de inflação, ainda está distante. E foi muito, inclusive, incisivo quando coloca as contas e mostra que, levando em consideração a Selic em patamar mais baixo, como o mercado financeiro acredita que vai cair de 13,75 para 12,5, a inflação não chega na meta esse ano nem no ano que vem. Então, no fundo, ele deu um recado dizendo, olha, vocês estão achando que a Selic vai cair, mas, pelas informações que eu tenho hoje, não vai cair. Né? Abriu uma brecha ali para as expectativas, na verdade, mudarem para uma Selic ou maior ou até que nem haja a possibilidade de queda de juros. E aí, eu acho que um ponto importante é que, embora ele tenha feito um comunicado forte e considerado importante, inclusive, para a credibilidade do Banco Central, muitos analistas me disseram que ainda assim acreditam que os juros têm espaço para cair esse ano. E por quê? Porque se acredita que a situação fiscal, as contas públicas do governo vão melhorar. O ministro da Fazenda promete um novo arcabouço fiscal, que isso vai ter que passar pelo Congresso, né, que foi ontem empossado com a reeleição dos novos presidentes, e se acredita que isso vai ser aprovado, que vai avançar a pauta fiscal e com a melhora da situação fiscal, com uma segurança maior ali do compromisso com responsabilidade dos gastos públicos, a gente pode ter uma queda de inflação, porque a nossa moeda se valoriza, o dólar em queda provoca redução da inflação e permite a redução dos juros. Então, no final das contas, acho que o Banco Central colocou ali um discurso técnico, firme, seguro, e no final das contas, embora tenha muitas cadeiras sempre política, o fato de você ter um Banco Central técnico e com credibilidade permite a redução da inflação e dos juros de forma muito mais rápida do que um Banco Central que passe uma mensagem de interferência política e de perda de credibilidade. Então, no final das contas, acho que vai ser positivo esse posicionamento do Banco Central colocado nessa decisão, nessa primeira decisão do Copom do governo Lula. Ô, Ju, em relação à inflação, né? Você falava aí sobre a expectativa para taxa Selic, falou um pouquinho sobre a inflação, mas o que a gente pode esperar para esse ano de 2023? A inflação vai ser menor, a inflação chegou a 12% no meio do ano passado, terminou o ano abaixo de 6%. Esse ano as previsões na verdade, subiram um pouco, mas a expectativa é que a inflação fique mais ou menos parecida com a inflação do ano passado, ali na casa de 5,5%, 6%. Ou seja, ainda é uma inflação alta, né? Mas a expectativa é que a gente tenha uma inflação que vai estar mais concentrada em combustíveis, principalmente,
porque se espera que o governo volte a cobrar imposto sobre combustíveis. Mas a notícia boa é que a gente tem uma expectativa de preços de alimentos mais controlados, mais comportados. Isso bate muito nas famílias, principalmente as famílias de baixa renda, né? É difícil economizar em alimento, né? E porque a gente tem uma perspectiva de uma safra agrícola muito positiva esse ano, uma safra recorde, uma questão climática também favorável. Então, a gente tem aí notícias boas, o mundo também está crescendo menos, então isso ajuda a gente, né? Porque quando o mundo está crescendo menos, o consumo mundial é menor, você tem uma pressão menor de preços, né? De petróleo, de alimentos, de preços industriais. Então, é um ano favorável, um ano onde a inflação, aos poucos, vai se encaminhando para patamares mais baixos. Então, acho que é um ano ainda que ainda não estamos no ponto ideal, né? Um ano ainda de rearrumação, mas um ano, certamente, em termos de inflação, bem melhor do que o do ano passado. Muito bem, Juliana Rosa, economia aqui no Band News no meio do dia. Todos os dias a gente volta a conversar amanhã, Ju. Obrigada, um beijo para você. Obrigada, um beijão a todos.